Durante sessão conjunta do Congresso Nacional, o deputado Marcel Van Hatten cobrou duramente o senador Paulo Paim, que presidia a sessão, apontando que o senador, embora presida a Comissão de Direitos Humanos do Senado, vem se omitindo na defesa dos direitos humanos no Brasil. O deputado apontou que, após a absurda decisão de ameaçar a rede social X, antigo Twitter, e publicar um mandado ilegal pelas redes sociais do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear recursos da empresa Starlink, que não tem qualquer relação com o X ou com suas atividades. Marcel Van Hatten lamentou a ausência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrando que ele foge à sua responsabilidade de dar andamento aos pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores e apontando ainda que, na atual situação, é necessário promover o impeachment não apenas de Alexandre de Moraes, mas de todos os ministros. Ele disse: o perfil do STF foi usado ontem para essa intimação ilegal, descabida, que achincalha o Brasil aos olhos do mundo todo. Dirigindo-se a Paim, que presidia a sessão, Van Hatten lembrou: Vossa Excelência é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado da República. Eu queria ver Vossa Excelência tratando com a mesma energia com que trata dos casos dos anos 60, 70 do Brasil, dos casos dos presos políticos do Brasil hoje. Com toda sinceridade, eu estou aqui com a camiseta do Clezão. O Clezão morreu na cadeia, senador Paulo Paim, sem ter direito à defesa que merecia, sem poder sair, apesar dos advogados anexarem todas as provas. Nos ajude nisso. O senhor é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Anistia para os perseguidos políticos no Brasil, que não estão tendo o devido processo legal. O deputado descreveu casos das prisões políticas de pessoas que sequer estavam em Brasília e foram presas e lembrou o caso do ex-assessor de Bolsonaro preso sem provas. Ele perguntou: e agora? Onde é que está o PT na defesa dos direitos humanos? Van Hatten disse a Paulo Paim: senador Paulo Paim, a Comissão de Direitos Humanos precisa funcionar para todos os direitos humanos que são violados, não só quando são supostamente de um dos lados. O deputado questionou também o deputado Ivan Valente, mostrando o caso de um pastor que está preso por causa de um homônimo. Van Hatten perguntou: onde está a defesa dos direitos humanos para todos? Ele lamentou: a hipocrisia da esquerda não tem limites. Dirigindo-se novamente ao senador Paulo Paim, Van Hatten cobrou: até agora, não ouvi o senhor falar dos abusos de autoridade e dos absurdos que estão sendo feitos contra os direitos humanos no nosso país, contra pessoas com cujas ideologias o senhor não concorda e não precisa concordar, mas agir de acordo com a conveniência ideológica não é correto. Portanto, como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado da República, lhe peço que o senhor não fuja à responsabilidade como foge o senador Pacheco. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores.
Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, senhor presidente. A situação no Brasil, agora que já era caótica, beira o surreal. Atingiu o surreal, na verdade. Acabamos de ver que depois de Alexandre de Moraes ameaçar fechar o Twitter numa intimação ilegal, todos os juristas concordam, afinal Elon Musk sequer é o representante legal do Twitter, e diz que fecha hoje à noite, se não responder a demanda legal.
o Twitter no Brasil. Vamos nos aliar à China, à Rússia, ao Irã nas ditaduras. Depois disso, chega aqui que na falta de representante X no Brasil, o STF bloqueia recursos financeiros da Starlink do Elon Musk, que é outra empresa. Outra empresa, Alexandre de Moraes, vai fechar mais uma empresa depois de desempregar os funcionários do Twitter. Também os da Starlink serão desempregados? Eu queria, senhor presidente, senador Paulo Paim, que o senador Rodrigo Pacheco estivesse aqui. Eu sei que, em virtude da aprovação no Rio Grande do Sul, Vossa Excelência está sentado, mas neste momento, quem deveria estar sentado aqui era Rodrigo Pacheco, que mais uma vez foge à sua responsabilidade de tratar dos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e dar encaminhamento aos pedidos de impeachment dos ministros. E agora, como eu tenho dito, não é só o Alexandre de Moraes não tem ser empichado, todos os 11. O perfil do STF foi usado ontem para essa intimação ilegal, descabida, que achincalha o Brasil no mundo todo. Mas Rodrigo Pacheco foge à sua responsabilidade. Mais uma vez se acovarda diante dessa situação, omisso diante de tudo. Aliás, senador Paulo Paim, Vossa Excelência é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado da República. Eu queria ver Vossa Excelência com a mesma energia que trata dos casos da época, dos anos 60, 70 no Brasil, dos casos presos políticos hoje no Brasil, senador Paim, com toda sinceridade. Eu estou aqui com a camiseta do Clesão. O Clesão morreu na cadeia, senador Paulo Paim, sem ter direito à defesa que merecia, sem poder sair, apesar de os advogados anexarem todas as provas, as suas comorbidades. Nos ajude nisso, senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos. Anistia para os perseguidos políticos no Brasil que não estão tendo devido processo legal. Quem quebrou que pague conforme a lei, mas perseguir pessoas que inclusive sequer estavam aqui em Brasília, colocadas na cadeia, jogadas lá, perseguidas. Felipe Martins, senador Paim, não foi para os Estados Unidos, comprovou, passou 6 meses no cárcere porque queriam arrancar uma delação premiada dele, coisa que o PT no passado sempre criticou. E agora, onde é que está o PT na defesa dos direitos humanos? Senador Paulo Paim, a Comissão de Direitos Humanos precisa funcionar para todos os direitos humanos que são violados, não só quando são supostamente de um dos lados. Aliás, eu quero aproveitar a presença do deputado Ivan Valente e perguntar se ele conhece o pastor Jorge Luiz dos Santos. Jorge Luiz dos Santos, o senhor conhece? Eu já trouxe aqui, sabe quem ele é? Ele é um pastor que está preso hoje na Papuda aqui em Brasília, eu o visitei. E sabe por que ele segue preso? Por causa de um homônimo, o senhor tratou de homônimos, de um homônimo que cometeu crimes em outro estado, que já morreu. E o Alexandre de Moraes mantém o pastor Jorge Luiz dos Santos, que foi preso nas esteiras dos acontecimentos de 8 de janeiro, apesar de utilizar a ficha corrida de um homônimo. O pastor Jorge Luiz dos Santos não tem uma passagem na polícia, mas o homônimo Jorge Luiz dos Santos sim tem uma extensa ficha corrida, mas já morreu! Já morreu! Onde está, deputado Ivan Valente? Estou falando com Vossa Excelência, a defesa dos direitos humanos para todos. A hipocrisia da esquerda não tem limites. Por isso, senador Paulo Paim, faz aqui uma cobrança, porque até o momento não viu o senhor falar dos abusos de autoridade e dos absurdos que estão sendo feitos contra os direitos humanos no nosso país, contra pessoas cujas ideologias o senhor não concorda, não precisa concordar, cada um tem seu lado do espectro político. Mas agir de acordo com a conveniência ideológica não é correto. Portanto, como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado da República, lhe peço, o senhor que não fuja à responsabilidade, como foge o senador Pacheco. Eu queria que ele estivesse aqui hoje. Fiquei em Brasília para aprovar o PLN do Rio Grande do Sul, mas também para cobrar o senador Rodrigo Pacheco que tome atitude diante dos absurdos que estamos vendo hoje no Brasil. Chega de descaso com aqueles que são perseguidos políticos. Precisamos contar também com Vossa Excelência. Muito obrigado. Passo a palavra em seguida a deputada Bia Kiss. Se encontra aqui. Presidente, eu quero pedir licença para a deputada Bia Kicis, que ela vai usar o tempo de liderança, porque eu encaminhei, nós do Partido Novo encaminhamos um requerimento